Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui no Corintianeiro 2.0 para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians, tá? Olha, eu vou falar de cara aqui para vocês que neste vídeo eu tenho duas informações de grande importância, que é referente a Memphis Depay e também a Yuri Alberto, tá? Será que eles ficam no Corinthians? Será que eles não ficam no Corinthians? Como que estão as negociações hoje com Yuri Alberto e Memphis Depay? Vou trazer para vocês aqui neste vídeo, tá? E já vou falar para vocês aqui, fiel, o vídeo no Corintianeiro tá bombando, tá? Falamos aí sobre todas as contratações do Corinthians até agora, se foram mais positivo ou negativo, como que a avaliação desses 4 reforços que o Corinthians fechou até o presente momento. Falei lá também dos jogadores que ainda podem chegar no Corinthians. Falei sobre escalação do Corinthians sobre o jogo de hoje. Olha, o vídeo realmente está bombando, tá? Não percam, vão lá no Corintianeiro, se você não é inscrito lá, se inscrevam, vão lá, deixa o like, assista o canal, onde a gente já está alcançando praticamente 50 mil inscritos. Esse aqui estamos caminhando muito bem também, chegando aí a praticamente já 5 mil inscritos, um canal novinho, pouco tempo de vida, mas está crescendo muito rápido, graças a vocês, tá? Olha, ontem eu fiquei alguns comentários sem responder, não deu para responder mesmo, mas ainda vou responder agora, tá? Acabando esse vídeo aqui, já vou começar a responder, porque eu não me permito que vocês ficam aí a ver navio sem responder os comentários. Eu prometo que já vou estar online. Se você comentar, eu já aproveito que tô lá e já respondo o seu desse vídeo também. Certo, fiel? Chega de enrolação, bora falar do Coringão, nosso clube do coração. Quero iniciar aqui, então, com o Yuri Alberto, antes de passar para o Memphis Depay. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto estava na Itália antes de se apresentar no Corinthians, tá? Muitas pessoas já estavam dizendo que ele estava lá vendo a sua cidadania italiana, moradia, já tudo certo para ir para Roma, tá? Só que ele tem contrato com o Corinthians até 2030, tá, fiel? Até 2030 o Yuri Alberto ainda tem um contrato vigente com o Corinthians. E o Corinthians tem, isso todo mundo já sabe, mas é bom a gente fazer um resumão para vocês entenderem a informação. E também, o Yuri Alberto tem uma cláusula em que, se ele for vendido, 50% dos seus direitos econômicos pertencem ao Zenit, tá? 50% vai para o Zenit, 50% vai para o Corinthians e 10% vai para o André Curi, que é o empresário ou agente do Yuri Alberto, como vocês preferirem falar, tá? Então, o Corinthians não vai pegar uma grana muito boa com as propostas que estão em evidência hoje para o Corinthians. Não é uma grana que o Corinthians aí se sinta confortável para vender o Yuri Alberto, porque o Corinthians hoje estabeleceu um preço limite para o Yuri Alberto, tá? Então, o Corinthians bateu um martelo praticamente que o Yuri Alberto não sai do Corinthians por menos de 30 milhões de euros, tá, fiel? É isso mesmo, o Yuri Alberto não sai do Corinthians por menos de 30 milhões de euros. E a maior proposta que tivemos hoje, oficialmente, para tirar o Yuri Alberto do Corinthians é da Lazio, de 24 milhões de euros, em que eu recebi informações que eles não pretendem aumentar essa proposta, tá? Eles vão parar nos 24 milhões de euros, que inclusive essas informações que estou trazendo para vocês são informações exclusivas e informações também que a Lazio, que esfriou o negócio totalmente depois do não do Corinthians. Eles vieram com muita convicção que o Corinthians aceitaria os 24 milhões de euros e praticamente chegaram no limite deles para fazer essa proposta para o Roberto. Eles não têm a intenção de aumentar essa proposta. Então, a Lazio já fez uma proposta maior que a proposta da Roma, tá, fiel? Dificilmente a Roma também fará uma proposta aí que chegue nos 30 milhões de euros ou que ultrapassem os 30 milhões de euros. Em outras palavras, hoje o Yuri Alberto no Corinthians é um jogador que aguarda propostas novas. As propostas que estavam na mesa do Corinthians, as propostas que o Corinthians tinha para analisar para ver se vendia o Yuri Alberto ou não, o Corinthians não aceitou. Se o Yuri Alberto está feliz com essa situação, eu não sei, tá? Porque os direitos econômicos do Yuri Alberto, 50% é do Corinthians. Então tem que ter uma concordância dos dois, de ambos. Olha, o Corinthians aceita a proposta e o Yuri também. Aí sim ele vai. Se o Corinthians aceitar a proposta e o Yuri não, o Yuri fica no Corinthians, tá, fiel? É assim que funciona. Os dois têm que estar aí em comum acordo, tá? E o Corinthians não aceitou. Não sei se o Yuri viu isso com bons olhos ou se não viu. Só que eu quero trazer um detalhe para vocês, tá? A permanência do Yuri Alberto no Corinthians não está cravada. Amanhã ou depois, ou mesmo hoje, pode ser que pinte uma proposta que atinja aí
a expectativa do Corinthians de venda e o Corinthians possa vender e o Yuri Alberto aceite a venda também. Outro detalhe importante, o Corinthians trabalha com um aumento salarial para o Yuri Alberto ficar no Corinthians. Corintianeiro, mas se for aumentar o salário do Yuri, não tem que renovar o contrato? Sim, fiel. Mas isso o Corinthians pode fazer a qualquer momento, tá? Há quem diz aí que é errado, que tem que esperar 6 meses depois de renovar um contrato para fazer outro. Negativo, tá? A FIFA exige que você, para renovar um contrato, você tem que ter no mínimo aí, fazer uma renovação de no mínimo 3 meses a 5 anos, que é o máximo, tá? Você não pode fazer um contrato de 10 anos com o atleta. 3 meses a 5 anos, tá? Então o Corinthians pode renovar o contrato do Yuri Alberto, que já está até 2030, renovar por mais 3 meses, tá? Até 2030 mais 3 meses, e aí fazer um aumento salarial nisso, tá? Então o Corinthians ainda trabalha com a possibilidade de aumentar o salário para segurar o Yuri Alberto aqui por mais um ano. Segurando ele por mais um ano, há a possibilidade dele também valorizar o seu passe ou diminuir o seu passe. Se o ano do Yuri não for um ano tão chamativo quanto o do ano passado ou o ano retrasado, pode ser que caia também o jogador as propostas por ele. Então é uma faca aí de dois lados de cortes, né, fiel? O Corinthians tem que tomar muito cuidado nessa situação também. E também a vontade do jogador significa muito para o clube, porque o Yuri Alberto era para ter saído ano passado. Quem convenceu o Yuri a ficar foi o Fabinho Soldado e o Memphis Depay. Acreditem se quiser nessa informação, tá? Mas ela é verdadeira. E o Yuri decidiu ficar mais um ano. Então, eu espero que o Yuri esteja no Corinthians ainda, que essas propostas foram recusadas e o Yuri esteja muito bem e esteja feliz com isso, tá? Mas se o jogador bater o pé, olha, eu quero ir para Lazio, me vende para Lazio, eu fiquei aqui, eu atendi as expectativas de vocês, fiquei por mais um ano, eu quero ir para lá ou quero ir para Roma, o Corinthians, eu acho que no final das contas acaba cedendo, tá? Porque também não é um valor de se jogar fora, vamos dizer assim, e o Yuri não tem culpa se 50% é do Corinthians, 50% do Zenit, tá? Porque a proposta em si não é uma proposta ruim. O problema são as divisões de valores. Mas hoje, na data de hoje, no minuto de hoje, nesse segundo, o Yuri Alberto é um jogador do Corinthians que está sem propostas, porque as que tinham foram recusadas pelo Corinthians. É isso que tem que trazer para vocês. Mas não se esqueçam, existe ainda um ponto de interrogação na questão do Yuri Alberto para saber se ele fica no Corinthians ou não. Mas hoje a informação é boa. Pelo menos a informação de hoje ela é boa, porque não tem propostas mais aí para tirar o Yuri do Corinthians. Mas mercado da bola, fiel, futebol, ele é muito dinâmico, cara. Ele é muito dinâmico. Enquanto a gente está conversando aqui, pode estar chegando uma proposta na mesa do Corinthians aí de 30 milhões de euros, tá? E o Corinthians aceitar e o Roberto insistir em sair. Isso daí, cara, enquanto o mercado da bola tá aberto, tudo pode acontecer, tá? Mas pelo menos neste momento o Yuri é jogador do Corinthians sem propostas. Tá bom? Comentem, quero saber sua opinião, porque sua opinião é de grande valor para esse canal e eu vou responder todos os comentários. Vamos passar para Memphis Depay. Vamos falar o que está acontecendo com o Memphis hoje, que inclusive é uma cobrança dos inscritos que eu trago essa informação. Se Memphis renova com o Corinthians, ou se Memphis não renova, se Memphis vai embora, ou se Memphis não vai embora. Eu vou fazer uma contextualização aqui, igual eu fiz com o Yuri Alberto, tá? Vamos trazer primeiro aqui tudo o que está acontecendo com o Memphis, para a gente entender a informação que eu vou trazer nova para vocês. O Memphis Depay tem um contrato com o Corinthians, onde 50% da multa rescisória, se algum clube pagar, vai para o Corinthians e 50% vai para o Memphis. O problema é que foi uma exigência do jogador ao assinar um contrato de não ter uma multa rescisória alta, tá? Hoje, para qualquer time tirar o Memphis Depay do Corinthians, o valor de 60 milhões de reais tira, que é um valor absurdamente baixo pelo futebol que o Memphis apresentou, tá? Então, e detalhe importante, dessa multa contratual, 50% vai para o Memphis e 50% vai para o Corinthians. Então, se achar um clube que paga 60 milhões de reais, que hoje para o futebol 60 milhões de reais é um valor pífio, na minha humilde opinião, tá? Saiu da América do Sul, já é um valor pífio esses 60 milhões de reais. 30%, 30 milhões é para o Memphis, 30 milhões é para o Corinthians, onde ainda o clube pode combinar com o Memphis em comum acordo de pagar os 30 milhões para o Corinthians e 30 milhões dissolver no salário do Memphis, seja qual for um clube aí que contratar o jogador, tá? Pelo menos essa é a questão contratual do Memphis para vocês entenderem. O que existe aí de ruim nessa história toda de Corinthians e Memphis? O Corinthians deve para o Memphis premiações. O contrato do Memphis está em cláusulas que a cada título, a cada passe, a cada gol, a cada número de jogos jogados, essas premiações do Memphis
ele vai ganhando grana em cima. Então o salário dele é 80% pago para o patrocinador master, 20% do Corinthians, mas esses 6 milhões que o Memphis ganha, ele está se tornando muito mais do que 6 milhões, tá? Porque o Corinthians paga essas premiações para o Memphis. O Memphis também mora num hotel luxuoso de 250 mil reais mensais, estamos falando aqui. É um jogador caro de se ter no Brasil, eu não vou mentir para vocês. Não é porque ele foi um baita atleta, não é porque ele ajudou muito o Corinthians ano passado e ajuda esse ano, que eu vou aqui falar que o contrato do Memphis é uma maravilha para o Corinthians. Não é. É um contrato caro, tá? Pelo nível do jogador, mas quando ele joga, olha o que ele apresenta. Ele faz a diferença nos jogos do Corinthians. É um baita atleta, tá? E eu quero muito que renova com o Corinthians. A boa notícia de tudo isso é que o Corinthians, nos próximos dias agora, já vai fazer a sua renovação com a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians até 2029, tá? Renovando até 2029, ela já disse que continua pagando o Memphis. Isso não tem problema nenhum, tá? Porque o contrato com o Corinthians e a Master para pagar o Memphis era de 1 ano. O ano acabou, tá? Só que o Corinthians renovou e já conversou e ela já afirmou que continua, que renova aí esse pagamento de 80% que eles pagam para o Memphis. Então o salário do Memphis hoje não é o problema para o Corinthians. O que mais pega são essas premiações e esse hotel de luxo que o Memphis Depay fica. Para o Corinthians quiser o Memphis, vai ter que ficar com todo esse contrato em vigor, tá? O Memphis, os advogados do Memphis, o status do Memphis, já disseram que não aceita redução salarial, que a Esportes da Sorte vai pagar, para o Corinthians é 1,2 milhão, para o Corinthians não vai fazer diferença isso, e reduzir salários de premiações de campeonatos, não aceita, tá? Então se o Corinthians quiser manter o Memphis, vai ter que ser com tudo isso que está aí em evidência para vocês. A parte boa dessa história é que todo o dinheiro de premiação que o Corinthians tem com o Memphis já está acordado e o Corinthians desta vez está pagando corretamente aí o acordo que tem com o Memphis, tá, fiel? Então a parte boa é que o Memphis aceitou o Corinthians dividir as premiações e o Corinthians está pagando o Memphis desta vez corretamente as premiações. Essa é a parte boa do negócio, tá? Mas, corintianeiro, informação nova, se ele vai renovar ou não, a tendência a gente não pode cravar, tá, fiel? É impossível. Eu seria aqui muito desonesto comigo e com vocês se eu cravasse a permanência dele. É um ponto de interrogação também, mas a tendência é que o Memphis continue no Corinthians por pelo menos mais um ano. Por quê? É jogador de Copa do Mundo, jogador que vai valorizar ainda mais, jogador que futebolisticamente é muito importante para o Corinthians, tá? Financeiramente não, mas futebolisticamente é um baita jogador de grande importância e traz recursos financeiros também, tá, fiel? Para quem não sabe, os lojistas do Corinthians, tá? Vou trazer essa informação para vocês exclusiva. As pessoas que têm a filial de lojas do Corinthians, saiu a informação que a camisa do Memphis é a camisa mais vendida desde quando ele chegou no Corinthians, é a camisa mais vendida. Ele traz recurso para o Corinthians, ele trouxe recurso de televisão, onde uma TV holandesa fechou um contrato com o Corinthians de 17 milhões de reais para todos os jogos que são transmitidos na Neoquímica Arena. Isso no ano retrasado, tá, fiel? Então é um jogador de suma importância, tá, fiel? Para o Corinthians, não vamos negar este fato, tá bom? Olha, importante dizer, a tendência é que o Memphis fique no Corinthians, tá? A tendência é que ele permaneça e pelo Corinthians está pagando essas premiações corretamente, ter dividido e está assumindo aí as suas obrigações, tá? Mas não dá para cravar, tá? Mas a tendência é que o Memphis fica. E para resumir, o Yuri Alberto, o Yuri aí do Timão, até o presente momento não tem propostas novas, as que tinham, as propostas foram recusadas. Certo, fiel? Isso é que eu tenho para trazer de atualizado. Cara, olha que tanta informação atualizada, top, que eu trouxe para vocês. Ah, só para encerrar, Félix Torres não é jogador do Corinthians, tá? Aí já vai para o Internacional, tá, fiel? Antes o que era uma expectativa ainda pro lado do Corinthians, será que esse negócio vai dar certo ou não? O negócio já deu certo. O Félix Torres aí já despediu dos jogadores do Corinthians e não é mais atleta do Timão. Fiel, foram muitas informações boas para vocês, tá? Sobre o Memphis, sobre o Yuri. Lá no Corintianeiro, cara, eu trouxe muita informação do mesmo nível para melhor ainda. Então eu peço humildemente para você, cara, deixa o like, é de graça, você não vai pagar nada por isso, nos ajude aí a crescer cada dia mais. Hoje à tarde eu trago outro vídeo para vocês. Eu não sei se eu vou trazer mais 2, porque tem jogo do Corinthians às 7 horas, tá? Mas se eu não trazer 2, mais 1 é certeza lá no Corintianeiro. Fiquem atentos aí, tá bom? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!